Aleluia. Graça e paz, querido. Bom dia. A gente está numa fase, eu acho engraçado, que tem, para algumas pessoas, som, chegou? Para algumas pessoas, falar bom dia é diminuir demais a expectativa do que o dia pode ser. Então, eu não sei se ela fez alguma palestra coach, eu não sei o que ela aprendeu, mas ela quer dizer mais. Ela diz maravilhoso dia, extraordinário dia, ótimo dia. Se você fala bom dia, parece que está fazendo, você só quer que meu dia seja bom mesmo. Amém? Você está aqui com expectativa? Amém? Queridos, que alegria nós podermos cultuar. Nós estamos em família. Trata-se de um culto da família no mês que nós estamos falando sobre família, nos mais amplos aspectos que uma família engloba. E eu sei que de alguma forma você está sendo edificado com aquilo que Deus está trazendo ao nosso coração. Amém? A palavra de Deus, ela não precisa de atualização. Ela é a verdade absoluta sobre as nossas vidas. E nós aplicamos, de fato, dentro do contexto de cada um que aqui está. Amém? É óbvio, querido, que o Evangelho ele foi pregado e desde que ele foi iniciado, é sempre para que nós sejamos ajustados. Então, ouvir a palavra de Deus não é algo que você pega, né? Talvez a gente sente na mesa e aí você olha naquilo que está ali e diz, eu só como isso eu não como, isso eu separo, isso eu não como. O Evangelho, muitas pessoas têm usado a palavra de Deus dessa forma. E não é assim que nós devemos fazer. Você até pode ser seletivo naquilo que você come no seu dia a dia, mas com a palavra de Deus, ser seletivo vai te privar de viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Ser seletivo em trazer para dentro, ou praticar, ou se deixar ser moldado, só simplesmente por aquilo que é cômodo a você, não vai levar você para o lugar onde Deus te projetou. Então o Evangelho é sim ouvir coisas que vão confrontar, elas vão de encontro à tua vida e você precisa tomar uma decisão. Se aquilo que você ouve, você vai se alimentar, amém? Nós não pregamos opinião, nós pregamos a palavra de Deus. Então é daquilo que você está ouvindo, se você vai se alimentar ou se de fato você vai tirar, né, e não vai participar. Ontem nós tivemos uma reunião muito legal, muito boa. Amém? Ontem tivemos um tempo muito bom aqui, trazendo instruções. Falamos um pouquinho a respeito do novo prédio, do que Deus está fazendo. E eu quero te encorajar a fazer parte daquilo que nós estamos vivendo, né? Como você bem sabe, nós estamos de mudança. Amém? E aí, eu não sei se isso já aconteceu com você, de você estar do lado de um carro, e a pessoa do lado, você conversou com ela, ou você conhece, e aí você na expectativa de que o carro vai andar, você dá tchau. Você fala tchau, porque você acha que o carro vai andar e não abre o farol. E aí você falou tchau, mas você está ali do lado da pessoa ainda e não saiu. Talvez você olhe a nossa faixa dizendo, estamos de mudança, e diz, mas pastor, a impressão que dá é que eu estou falando. Estou de mudança, e aí? O que acontece? Nós estamos de fato trabalhando a ideia da mudança para que você vista essa camisa. E eu estou te dando a oportunidade, ou Deus está nos oportunizando, que você de alguma forma participe daquilo que nós estamos vivendo. Amém? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Queridos, vamos lá. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Salmo 127. Se você de repente pensa, pastor, ele já falou, ele já leu esse versículo. Amém, que bom que você sabe. Eu queria que você dissesse ele de cor, então. Salmo 127, verso de número 1, a partir do verso de número 1. Quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diga eu vou também. Diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Feche os teus olhos. Papai, nós te damos graças pelo privilégio de estar reunido.
eu não sou palestrante, eu não estou aqui para distraí-los, e eles não vieram porque não tem uma outra agenda. Todos nós estamos aqui com um único objetivo, que é adorar ao Senhor. E enquanto te adoramos, o Senhor ministra ao nosso coração. Nós entregamos, Pai, existe tanta liberalidade no nosso coração, nós de fato estamos com o nosso coração aberto para receber a boa semente da Tua Palavra, e existe uma expectativa em ser cada vez mais parecido com o Senhor, existe uma expectativa em nosso coração, ainda que nós possamos nos frustrar em alguns momentos, por não atender essa expectativa, nós nutrimos em nós esse anseio de sermos cada vez mais parecidos, semelhantes ao Senhor. Essa é a sua oração, esse é o seu desejo, e o teu Espírito em nós nos capacita a ir para esse lugar, a estar nesse lugar. A tua palavra nos aperfeiçoando dia após dia, culto após culto, e eu declaro em nome de Jesus, com a tua palavra assegura, a tua unção, despedaçando todo jugo, todo sofisma, mentira, engano, toda altivez, toda resistência, que em nome de Jesus nós possamos acolher com mansidão a tua palavra, e que haja frutificação em cada um de nós, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Queridos, esse texto nós já falamos algumas vezes sobre ele, e eu quero começar dessa forma. Talvez você esteja nos visitando, mas vamos frisar isso. Ninguém se propõe a fazer algo pensando que aquilo é inútil. Amém? Então você não vai investir tempo, recurso para fazer uma coisa que você sabe, eu estou fazendo isso. Imagina você gastando dinheiro, gastando tempo, investindo ali, alguém pergunta, você diz, não, eu estou fazendo isso aqui, mas assim, eu sei que não vai dar em nada. Ninguém faz isso. Amém? Todo mundo de alguma forma emprega força, recurso, tempo, para algo que vai ser útil. Mas a palavra de Deus diz que é possível que você empregue força, recurso, energia em algo que é para ser inútil. Para que isso não aconteça, a palavra está dizendo, deixe que o Senhor construa. Amém. E queridos, eu sei que essa construção ela precisa ser acompanhada. Quem trabalha ou quem já construiu, quem já reformou, sabe que precisa visitar a reforma. Amém? Você sabe que se você não está ali de alguma forma acompanhando o que está acontecendo, quando você vir pode ser que tenha algo que fugiu, né, do combinado ali. Então é isso que o Senhor precisa fazer comigo e com você. Talvez você está construindo a sua casa, mas o Senhor precisa constantemente acompanhar, até mesmo para dizer para você, ainda que você não goste. Eu não sei se você já viu ou soube de alguma construção, onde a pessoa fez a parede, ela fez o recorte, ela colocou ali o revestimento, e quando o dono chega e diz, não, não é isso, não era isso, você colocou do jeito errado, você fez do jeito errado, então pode quebrar, pode fazer. Queridos, se você está tratando com alguém que tem um recurso para quebrar e fazer, você sabe, vai quebrar e vai fazer. Na maioria das vezes, quando a gente diz, deixa assim mesmo, é porque ou você está cansado já de acompanhar com aquilo, ou você não tem um recurso para talvez fazer. Amém? Está comigo? A grande questão é que o Senhor tem o recurso, Ele tem as ferramentas, e você vai ter que quebrar e fazer de novo. Não quebrar e fazer de novo, não consertar, é justamente conviver todos os dias. Sabe o que é você não arrumar algo na construção, e todo dia que você passa, aquilo que não ficou alinhado te incomoda, aquilo que não foi ajustado te incomoda. Está comigo? Amém. É assim, querido. Se você não quebrar, não refizer nele, deixando ele construir, você vai passar sempre por aquilo, e vai te gerar insatisfação. Não porque ele não fez, mas porque você não pagou o preço de quebrar e fazer de novo. Põe para mim o tema. Pastor, eu não tenho filhos, eu posso ir embora? Não. Então eu sou obrigado a ficar aqui? Não, querido, você precisa entender. Deus conta com você para ser socorro na vida de alguém. Amém? Então o Evangelho, mais uma vez eu digo, o Evangelho não é sobre o seu umbigo, não é sobre quem você é. Você entende quem você é e é muito mais sobre o que você faz por outros. Então quando você aprende mesmo que a Bíblia fala a respeito dos filhos, você pode, ainda que não tendo filho, ou ainda que já tendo criado seus filhos, você pode, sentado em uma mesa com outras famílias, falar daquilo que a palavra diz, e ser verdade na vida deles. Você há de convir comigo que todas as famílias que você conhece vão ter acesso aos cultos de família?
Não vão. Não vão. Mas talvez no teu trabalho eles vão ter acesso a você. E eles vão estar sem saber o que fazer com o filho, sem saber e você tendo a palavra pode ser para ele a solução. Você entende a importância do que nós estamos fazendo aqui? Pastor, eu não sou casado ainda, mas ouviu sobre o casamento. Pastor, eu já sou casado, mas ouviu sobre a solteirice. Pastor, eu não tenho filhos, mas ouviu sobre os filhos. E você pode ser, onde quer que você esteja, a solução, a resposta para pessoas que estão naquela fase. Amém? Deixa eu ler na versão transformadora, diz assim, preste atenção. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto desde a madrugada até tarde da noite e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. De verdade, imprime esse texto, bota na tua geladeira e medita a respeito do que esse texto está falando. Não é o teu muito esforço. Não é, querido, é você acordar às 4 da manhã e dormir às 3 da manhã. Pastor, estou dormindo 1 hora. Você vai se arrebentar. A palavra de Deus diz que não é esse teu muito esforço. E aí talvez a gente precise ir para um outro equilíbrio. Porque talvez você é a pessoa que já entendeu que não precisa de tanto esforço e agora é um sem vergonha. E diz, não, pastor, eu já entendi que é para descansar nele. Então eu descanso nele, ele provê. A palavra de Deus diz que aquele que não trabalha também não come. Alguém aqui fica sem comer? Não, se você está comendo, alguém trabalhou e pagou por isso. Amém? Então a Bíblia está dizendo justamente sobre isso. Você quer comer, você vai ter que trabalhar. Agora não pense que é o teu trabalho que está trazendo a comida. Olha que coisa louca. Deus só não gosta de trabalhar com vagabundo. Deus não gosta de filhos sem vergonha, que fica chupinhando aquilo que o pai pode fazer. Você está aqui? Então preste atenção de novo, eu vou dizer, é inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento. Pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Os filhos são presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz o que tem uma aljava cheia delas. Não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos às portas da cidade. Eu sei que esse texto ele foi escrito dentro do contexto da época. Nós não temos aqui em nosso meio nenhum guerreiro. Nós não temos aqui em nosso meio ninguém que tenha aí um arco e flecha. Que tenha, né? Não, pastor, eu entendi, eu ando na literalidade desse versículo. Não, não é. Não é assim. A grande questão é que o texto está trazendo coisas que nós podemos aplicar para os nossos dias, entendendo a importância do que está sendo dito aqui. Primeiro que a Bíblia deixa clara que o filho é um presente que o Senhor dá. Amém? Querido, filho é um presente que o Senhor dá. O teu filho é um presente dado pelo Senhor. Você precisa ter essa consciência. Porque chega momentos que talvez o teu filho vai ser trabalhoso, teu filho vai te dar algumas dores de cabeça ou algum trabalho um pouco maior. E você vai ser tendencioso a achar que isso aqui não foi Deus que me deu, não. No início, pequenininho, parecia ser um presente de Deus, mas era um cavalo de Troia, se tornou o meu inimigo. Você está aqui? E queridos, não é isso. A Bíblia diz que é um presente que Ele dá aos filhos. Então, um filho, se você tem um filho, entenda, Deus te presenteou. Pastor, eu não tenho filho, eu tenho desejo, eu creio em Deus te presenteando com filhos. Amém. Nós temos muitos casos na nossa igreja, querido, de pessoas, e é ao redor de todo mundo, de mulheres e homens que eram estéreis e hoje são pais. Ainda essa semana eu conversava com um casal de amigos, e ele me falava pelo aborto, já tinha passado por uma situação bem ruim, mas hoje está lá celebrando o filho. E conversando, ele estava nesse lugar. Eu falei, pastor, eu não saí desse lugar de crença. Eu não saí desse lugar onde eu entendia que Deus podia me dar. E Ele me daria. E de fato Ele deu. Então, queridos, eu quero que você entenda isso. E precisa ficar muito claro. Mas o próprio texto, ele começa a dizer, os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá.
E aí pode pensar que recompensa é algo que se ganha quem merece. E querido, quando você vai para o Evangelho, você entende que não foi isso que Jesus deixou claro. Amém? Você está comigo? Então, quando você vê a expressão do que Jesus é, os discípulos perguntam para Jesus, Jesus mostra-nos o Pai. E Jesus vira para eles e diz, como você pede para que veja o Pai? Vocês estão há tanto tempo comigo, quem vê a mim, vê o Pai. Então, se você quer saber quem é Deus, olha para Jesus. Jesus é a expressão exata de Deus. Amém? Glória a Deus. Então o texto continua dizendo, os filhos que o homem tem na sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Querido, flecha não vem pronta. Não tinha aqui, uma loja de flechas. E o texto está dizendo que flecha na mão do guerreiro é algo que você precisa desenvolver. Todo guerreiro tinha sua arma e ele dava manutenção na sua arma. Ele dava ali atenção para a sua arma. Ele está falando de flecha, e quando se fala de flecha, flecha é algo que vai longe, é algo que vai para um lugar onde você não vai. Talvez você pudesse ter uma espada, você pudesse ter uma faca, você pudesse ter uma flecha. Eu sou muito bom com a espada, eu sou muito bom com a faca, mas a flecha vai onde você não vai. E essa é a ideia do texto, o seu filho vai para lugares que você não foi. E não é no sentido de ruim, não é no sentido de, poxa vida, ele está fazendo coisas que nem eu fiz, não é isso. O texto está dizendo da alegria. Você tem um presente do Senhor e recai sobre você a responsabilidade de enviar esse filho para um lugar mais longe do que você foi. Amém. Existe em Deus capacidade para você fazer o que faz. Deus não te dá um presente de se vira. Eu sei que dá um certo pânico, eu me lembro da sensação de quando a Luísa nasceu. Por mais que você tenha estudado, por mais que você tenha lido, agora é real, é valendo. E aí? Os primeiros dias, estamos no hospital, a enfermeira ajuda, a enfermeira faz, a enfermeira está ali, qualquer dúvida você vai até a enfermeira, e ela te responde. Você vê a enfermeira dando banho, você diz, vai matar a criança, fala direito, menina. Porque você quer, não faz. Mas quando sai dali, eu lembro de olhar para a Camila, a gente entrou no carro, eu olhei para a Camila e falei, Camila, agora é nós. Eu e você, avante. E vai acontecendo, querido. Há quem diga que quando nasce um filho, nasce também um pai e uma mãe. Mas eu sempre falo para os homens, ainda de maneira mais clara, querido, se você não mudar o chip, eu falo que o homem e a mulher, eles precisam mudar o chip por pelo menos 2 vezes. Então, quando você aceita, vamos dizer que você já é cristão, tá? Quando você é solteiro e você se casa, você precisa mudar o chip. Não dá para ser casado vivendo uma vida de solteiro. Vai dar problema. Ok? E quando você tem filhos, você tem que acrescentar chip. Porque se você... E aí, eu já ouvi isso outras vezes, de homens ou mulheres que são casados e quando vem o filho, o marido se entristece. Por quê? Porque agora, pastor, ela já não dá mais a atenção que eu tinha. Antes lá em casa ela fazia o meu prato, ela fazia as coisas todas para mim, e você acredita que agora ela tem que cuidar da criança? Cuida da criança e eu não estou sendo cuidado. Vontade que dá de dar um croque, falando, você tinha que estar ajudando. Amém? Queridos, geralmente quando você está com raiva faz isso, né? Acontece alguma coisa com a criança e diz, olha lá seu filho. Ninguém faz filho sozinho, sabia? Mas pastor, não foi planejado. Você não planejou o fruto, mas você planejou o que você fez. Você está aqui? Mas, queridos, nós precisamos entender, então é algo que eu desenvolvo, não dá. Se você é pai, se você é mãe, se você deseja ter um filho, isso vai demandar esforço da tua parte. Vai demandar recurso, vai demandar tempo, não tem como.
E quando a gente fala de acrescentar esse chip, porque se você quiser viver a mesma vida que você vivia, tendo filho agora, alguém vai ser prejudicado. E não é essa a ideia. Deus não te dá um presente para agora tirar você do convívio de tudo. Eu acho interessante isso também. Existem pessoas que recebem esse presente de Deus. Pastor, agora tem um filho. E cadê a família? Sumiu. Eles estão em casa, trancados, cuidando tão bem do presente. Para que ninguém chegue perto do presente. Para que ninguém fale com o presente. Você não vai conseguir pôr teu filho numa bolha. Eu vi um vídeo esses dias de uma menina. E ela estava na internet chorando copiosamente. E ela dizia, eu fiz 18 anos e eu estou em pânico. Porque o meu pai e a minha mãe nunca me deixaram fazer nada. E agora com 18 eu tenho que fazer. Só que eu não sei fazer. Eu não sei pegar um ônibus, eu não sei pedir um Uber, eu não sei comprar, eu não sei pedir na padaria, eu não sei. E queridos, quando você vai para um pai e uma mãe, eu não estou falando de pessoas saudáveis, que talvez tenham errado, sem consciência, por um excesso de proteção, não de centralizar ou de ser tirano, não, nada disso. Mas talvez pais que protegeram demais na ideia de dar o melhor aos seus filhos, de privá-los do que o mundo poderia, querido, você não vai conseguir fazer isso. E se você fizer, você vai prejudicar. Lembra, uma flecha não é algo que caminha com você. Ele está falando de um guerreiro, guerreia. A Bíblia poderia estar dizendo assim, os filhos para o homem em sua juventude são como flechas na mão de um colecionador. Poderia estar assim, não poderia? Não, pastor, você anda na minha casa, você vai ver, eu tenho flechas de todas as formas. Com ponta de ferro, com ponta de ouro, com ponta de prata, com ponta de bronze, com ponta de madeira. Olha essas flechas que eu tenho. A Bíblia não diz que os filhos são presente para colecionador, diz que é para guerreiro. Guerreiro sabe forjar o que está fazendo. E o Senhor conta comigo e com você para forjar em nossas crianças homens e mulheres de valor, de princípios, que vão perpetuar aquilo que você tem impresso neles. Amém? Aleluia. Provérbios 22, 6 diz, ensina seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. A gente fala isso o tempo todo, quando nós vamos apresentar alguém aqui. Queridos, o texto não está falando para você mostrar o caminho. E se a gente não olhar atento para o que a palavra está dizendo, pode parecer que é assim que funciona. Então o texto não está dizendo, ensina o caminho. Eu confesso a você que ensina o caminho poderia ser muito mais fácil, porque iria tirar de você a obrigação de estar no caminho com ele. A grande questão é que o teu filho é reflexo de quem você é. E ele foi se tornando quem ele é no caminho. Queridos, existe tanto material que hoje você pode observar e consumir, que vão te auxiliar. Eu não vou conseguir falar tudo aqui de forma alguma, mas existem muitas pessoas hoje qualificadas para te instruir em como fazer. A grande questão é que o diabo de todas as formas tenta, desde sempre, destruir as famílias, e o que ele projetou como família. E o que mais nós temos hoje são pessoas, vamos só para você entender, crianças que crescem em lares destruídos, desequilibrados, desorganizados, mas elas crescem com o desejo de constituir uma família. Então essa criança, que agora é um adulto desajustado, constitui uma família. Só que se ele também não está no Senhor, não foi ajustado no Senhor, esses desequilíbrios vão para essa próxima família. E se a gente não toma cuidado, se a gente não deixa que a intervenção divina e a palavra mude, a gente vai reproduzindo comportamentos. E aí talvez a nossa referência é uma péssima referência. Não, pastor, então assim, na minha casa o meu pai era alcoólatra, na minha casa o meu pai fazia isso, ele batia na minha mãe, mas eu me casei. E aí talvez você pense que porque você não é alcoólatra e você não bate na sua esposa, você é o melhor marido e o melhor pai. Quem disse? Você está se baseando pela referência que você tinha. Em Deus existe uma referência correta.
E aí, se a gente não está atento, talvez o teu filho, quando constituir uma família, ele não vai ser alguém que bebe, que bate, mas ele vai levar aquilo que você considerou menos pior. Você está aqui? Então eu e você precisamos ir para a palavra, que é o manual das nossas vidas, e entender o que a Bíblia está falando. Como fazer, como proceder. Não é interessante que a Bíblia diz que o Espírito nos ensina acerca de todas as coisas? Sabia que todas as coisas são todas as coisas? E por que então não perguntar para o Senhor? Como fazer? Como proceder? Precisa existir um interesse, uma inteireza no meu e no seu coração para sermos pais e fazer o que precisa ser feito. Já é antigo um ditado que diz que pais que não criam filhos, criam netos. O que isso quer dizer? Se você não faz o teu papel na tua geração, no teu filho, na tua descendência, você vai ter que fazer isso com os netos, porque o teu filho não vai saber fazer. Então o texto está dizendo, ensine seus filhos no caminho certo. Qual é o caminho certo? E isso é algo que a gente precisa entender. Querido, talvez você seja alguém responsável, alguém que trabalhe, alguém disciplinado, alguém que paga suas contas, alguém não briguento. É um caminho certo? Com certeza. Mas entenda, esse caminho certo que a palavra está dizendo, é algo que a própria Bíblia nos ensina a ser. Eu conversava com uma pessoa ontem, e me falou de um caso, eu não quero discutir a situação, mas disse que o filho brigou com um outro filho, na escola, e um dos pais foi tirar satisfação. E quando ele chega lá para tirar satisfação com o adolescente, na ideia de entender, a gente fala de satisfação, você já imagina alguém brigando, não sei como foi, mas ele foi até a escola para entender o que aconteceu, para conversar com o adolescente. A grande questão é que o pai da outra criança estava lá, e foi tirar satisfação com ele. Eu sei que ele deu um soco no pai que tomou a iniciativa inicial. Ele caiu, bateu a cabeça e ficou em coma 14 dias. Internado 14 dias. Traumatismo craniano. Pastor, por que você está contando? Não, querido, eu só quero que você entenda. Nesse lugar onde eu e você estamos, aquilo que você faz de alguma forma vai repercutir, vai trazer uma mensagem, vai trazer uma imagem. Ainda ontem, conversava com uma outra pessoa, me falando da reação explosiva de alguém que não se conteve, que foi agressivo, que foi explosivo. E quando você vai olhar, essa pessoa está simplesmente reproduzindo o que talvez ela viu o pai dela ser. Então não se trata de simplesmente ir à igreja, não se trata de vir à igreja. Querido, preste atenção, você talvez pode estar desfazendo um trabalho que a igreja está fazendo. Quando você na sua casa não é o exemplo que teu filho precisa ver, de maneira correta, de alguém que caminha no caminho. Então nós estamos falando de uma criança que quando briga, o pai vai tirar satisfação, passa a mão no facão e briga com o vizinho, e a coisa fica feia, não dá nada, se disfarçam, mas anos e anos e anos depois, essa criança cresce, e ela hoje é essa descontrolada, que não consegue, que é explosiva, que briga. Mas iam na igreja, mas sabiam os cânticos, sim, a grande questão é que a vida toda, você sabe disso, a tua vida não é aqui. Quanto tempo você fica aqui? 2 horas? Contra quantos lá fora? E se você não tomar cuidado, você está vindo para a igreja dizendo, filho, a gente está indo para o culto. E aí teu filho vai entender que quando vai para o culto não pode. Quando vai para o culto não pode. Filho, a gente está indo para a igreja, então, opa, né? Fala mais baixo, usa um timbre diferente. E lá fora? Teu filho vendo você brigar com o trânsito, teu filho vendo você xingar, teu filho vendo... Você está aqui? Então, quando a palavra de Deus diz, ensina no caminho, querido, quando a gente fala de acrescentar um chip, é porque existiam coisas que talvez você até hoje poderia fazer, porque não tinha alguém te observando o tempo todo. Não que era correto, mas porque não tinha alguém para reproduzir o que você estava fazendo. A grande questão é que hoje tem. Então você imagina que onde quer que você vá, tem alguém olhando para você, em cada coisa que você faz.
Salmo 78:3 diz: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louvores, os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Falei um pouco a respeito disso quando nós falamos sobre a influência da casa, mas o texto está falando, querido, sobre a próxima geração ouvir daquilo que você provou e vivenciou em Deus. Pastor Amauri, juntamente com um grupo de 30 pessoas, inclusive Paulo e a Lica estiveram recentemente na Grécia e andando por aqueles lugares, e eles estavam falando de como foi pisar nos lugares onde o apóstolo Paulo pisou. E eles estavam falando que talvez a maior igreja daquela época foi a igreja de Éfeso, com quase 60 mil membros. Você tem noção? O tamanho da igreja? De como esse evangelho estava sendo alastrado, de como as coisas estavam acontecendo? A grande questão é que você vai lá hoje, essa mesma nação, ela é muçulmana. Alguma coisa aconteceu, alguma coisa no caminho. Como que a gente sai desse maior número de pessoas que confessam o Senhor, que creem no Senhor, para essa estatística tão baixa hoje? Com percentual, eu não lembro agora, são 2 ou 3%? 0,2% dos cristãos. E quando você fala cristãos, não é só evangélico, tem no meio aí outras. Você está aqui. Como? E aí, esse é o entendimento. Se você hoje, talvez você seja fruto do que a sua avó era, do que a sua mãe era. Mas se hoje você para de passar para o teu filho, logo já não vai existir nas próximas gerações. E foi exatamente isso que aconteceu. Agora é louco pensar, porque talvez você está aqui e você diz: não, pastor, mas eu estou promovendo isso, eu estou perpetuando isso, eu estou sim contando os grandes feitos do Senhor, nós estamos avançando, amém, glória a Deus. Mas sabe uma coisa que eu acho muito interessante, talvez eu vou cutucar agora? Estatisticamente falando, o mundo caminha para ser muçulmano. Sabe por quê? Não é porque eles pregam mais o evangelho. Não é porque eles estão mais pregando a verdade que eles acreditam. É pela quantidade de filho. Então, enquanto você cristão, cheio de Deus, convicto que Deus é quem te sustenta, que é Deus quem vai por você, que é Deus quem faz, está escolhendo ter um filho só? Os muçulmanos, que creem como creem, estão tendo 7, 8, 10. Estatisticamente falando, é questão só de proliferação. É questão só de tempo. Porque você imagina, se o teu filho hoje é alguém que ama ao Senhor, talvez até um pouco mais intenso do que você, eles estão ensinando lá as verdades que eles creem. Eu tenho pensado sobre isso, querido, eu converso muitas vezes. Por que muitas vezes os nossos filhos estão com vergonha de professar uma fé que outras religiões não têm? Por que a gente não vai ver uma criancinha pequena virando para onde está a Meca e querendo orar para lá? Mas a gente está tendo os nossos filhos tendo vergonha de falar: Jesus te ama. Você está aqui. Será que nós talvez nesse caminho não estamos sendo tão acovardados? Talvez as nossas crianças estão sem coragem de fazer o que precisa ser feito? Porque se eu e você somos pais que estamos caminhando com os nossos filhos no caminho, entendendo, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus. Se o teu filho vê você cheio de Deus, fazendo em Deus o que Deus tem para a tua vida, ele não vai ter um espelho? Por que muitos pais querem ter as profissões que os filhos têm? Porque de alguma forma viu um espelho no pai. Por que muitos filhos querem se portar como as mães, ou daquilo que está vendo? Porque ele viu no pai. E aí eu me preocupo, porque nós somos cristãos, eu tenho entendido que está existindo uma distância muito grande entre aquilo que nós estamos falando e o que nós estamos vivendo. Em que sentido? Quantos de vocês têm convicção? Convicção, ok? Se não tem, baixa a mão. Quantos de vocês têm convicção que a volta de Jesus está muito perto? Não precisa, você não é obrigado a levantar. Se você tem convicção, você tem convicção?
Tem? Os sinais estão aí, não estão? E por que a gente não está vivendo como alguém que tem essa convicção? Por que tudo que a gente quer ensinar para as nossas crianças ainda tem a ver com a vida que nós vivemos aqui? Por que tudo que a gente quer deixar claro para as nossas crianças é: filho, você tem que sim, que acordar cedo, que trabalhar, mas teu filho não vê você orando, teu filho não vê você buscando ao Senhor. Tudo que você conquista é na força do teu braço, teu filho entende. Meu pai tem porque ele trabalha muito. Teu pai, nossos filhos deveriam estar dizendo: meu pai tem porque ele é muito apegado com o Senhor, e o Senhor provê mesmo para a nossa casa. A gente está perdendo a oportunidade de contar os grandes feitos do Senhor. Você sabe muitas vezes que aquilo que está acontecendo com você foi Deus quem fez. De outra forma não seria possível. De outra maneira nós não viveríamos. E por que os seus filhos não pensam? Por que você está querendo roubar do Senhor a glória que foi dele? E quando você não transmite para a próxima geração que foi o Senhor que fez por você e em você, você está roubando aquilo que poderia ser grande nele. Querido, entenda, seus filhos não têm que olhar para você e falar: meu pai é o máximo, minha mãe é o máximo. Ele tem sim que admirar você, mas ele tem que entender, eles só são o que são porque Deus é na vida deles. E aí quando a admiração for no papai e na mamãe, mas porque Deus é na vida deles, eles vão querer ser também, mas porque Deus também é na minha vida. Por que o apóstolo Paulo vai falar de Timóteo? Ele está falando de um jovem, mas ele diz: eu vejo em você uma fé não fingida. Se fala de uma fé fingida, é porque pode existir alguém fingindo ter fé. Então o apóstolo Paulo vem e diz: eu vejo em você uma fé não fingida, assim como eu vi também na sua avó e na sua mãe. A grande questão é que eu preciso fazer, eu preciso querer. E aí a gente está cansado, a gente cansa de fazer o que precisa ser feito, a gente pega o celular e diz: tó, filho, fica no celular. E aí o celular hoje para nós é esse lugar onde eu não ouço a minha criança gritando, eu não ouço ela me importunando, eu não ouço. Só que, querido, aquilo que você não influencia, a internet está influenciando. Então aquilo que você não transmite, vai ser. Eu já falei outras vezes aqui, eu não sou alguém ligado em futebol. Eu não sou alguém que gosta de futebol, não sei nada de time, não sei nada. Uma topeira, não entendo nada. Eu sei que era até bom, eu trabalhei, né, como corretor, e muitas vezes é legal você ter pontos assim, para conversar com a pessoa, para puxar um assunto. E quando a pessoa vinha pelo futebol, eu dizia: vou para onde agora? Pera. Eu ia para outro assunto. Nunca fui bom. E por desinteresse mesmo. A grande questão é que eu tive um filho. Eu tenho um filho menino. E meu filho, há um tempo atrás, chegou em casa dizendo: pai, eu torço para tal time. Eu não vou falar porque eu acho que ele não merece ser falado no microfone. Não vejo necessidade disso. Vai levar você para um lado carnal e a ideia não é essa. Mas ele disse: pai, eu torço para tal time. Eu disse: oxe, da onde você tirou isso, rapaz? Não, é porque meu primo é. E, queridos, meu filho, entenda, porque eu não fui influência na vida do meu filho, para fazê-lo torcer para quem eu torcia, outra criança, por intermédio de outro pai que influenciou aquela criança, foi influência para o meu filho. Você está comigo? O que eu quero dizer? Tudo aquilo que você não é influência para o teu filho, alguém vai ser. Tudo que você não for a influência para o teu filho, alguém vai ser. E esse alguém pode vir pela internet, pode vir pela escola, pode vir pelo condomínio, pode vir pela própria igreja. A grande questão é que se você negligenciar o teu papel como pai, o diabo não vai negligenciar o dele, como destruidor. Pastor, mas o diabo é mais forte que eu, então você vai ler sua Bíblia, porque a Bíblia diz que maior é o que está em você. Você entende? Queridos, então assim, de alguma forma, queridos, vai entender um pouco o que está acontecendo conosco por causa disso aqui. Nós estamos doentes. Nós somos uma geração e uma população que está adoecida.
porque não consegue ficar sem. E consequentemente estamos. Se você hoje, vamos lá, se você hoje já é alguém mais velho e não consegue ficar sem celular, ok? Não estou nem falando com você, calma. Não consegue ficar sem celular. Você começou isso agora. Porque não vem falar para mim, não. A gente é da internet de escada. Meu amigo, você ouviu o barulhinho lá. Você ouviu o barulhinho. Você tinha que contar, você tinha que ter o discador, você tinha que trocar o cabinho. Eu lembro de eu tirar o cabinho do telefone e botar atrás da... Oh, respeita a nossa história. A grande questão é que você passa a ter o afeto que tem pelo celular agora, depois de mais velho. O que você acha que vai ser das nossas crianças, se elas estão viciadas nisso desde já? De verdade, trocando em exemplos, nós vamos ter futuros cracudos. Entendo o que eu quero dizer. Porque quando você fala de alguém que está numa cracolândia, é alguém que já perdeu o sentido da coisa, é alguém que já se perdeu no vício. Queridos, vai ver, a Bíblia diz que, a Bíblia não, desculpa, me perdoa, não foi a Bíblia. Mas pesquisas dizem que por conta do estímulo que nós estamos tendo na internet, com o celular e com aquilo que ele proporciona, essa é a geração que menos transa. Essa é a geração que menos tem prazer com coisas que antes eram prazerosas, de estarem numa roda com amigos. E nós não podemos, senão a gente vai perpetuar essa mesma paixão. Então, você entende o que eu quero dizer, você não é simplesmente trazer a igreja, porque senão você vai fazer, pastor, onde foi que eu errei? Onde foi que eu falhei? Pastor, eu estava na igreja todos os dias. Pois é, na igreja você não falhou, você falhou fora dela. Você falhou lá fora. Então, se você não entender que essa flecha vai demandar de você esforço, vai precisar ver se está reta, vai precisar acertar, para que então ela seja lançada. Pesquisas, queridos, dizem, a criança é uma do 0 ano dela até os 12 anos. Depois ela vai para um estágio onde ela vai ter que criar o mundo dela. Ela não sabe, né? Até os 12 anos, o maior exemplo dela é o pai e a mãe, são os heróis, são os suprassumos, são tudo o que eles precisam. Dos 13 em diante, ela vai para um lugar onde ela vai criar o universo dela, o mundo dela. E ela vai se espelhar, talvez num amiguinho, talvez num ídolo, talvez num... E ela não sabe. Ela já não quer mais viver a vida dos pais, ela agora quer viver a vida dela, mas ela não sabe viver a vida dela. Então nós precisamos estar nesse lugar, porque senão você ama e cuida. Até 12 anos é a minha flecha. Ai, como eu amo, até porque ela está te amando, ela está te retornando. Mas na adolescência, eu não quero saber disso aí não. Só me responde, Não, querido. A Bíblia não diz que a partir dos 13, o presente dele não é mais presente. Teu filho é um presente, e se você fizer corretamente, você vai ter sucesso. Agora é necessário olhar para o manual, é necessário olhar para aquilo que Deus diz. Até porque você vai querer procurar, onde que a Bíblia diz que eu preciso criar os filhos? Onde que a Bíblia diz como eu devo fazer? Antes de você procurar como a Bíblia diz que deve ser feito, a Bíblia está dizendo quem você deve se tornar nele. Lembra que é no caminho? Então é quem eu me tornei nele e no caminho. Tem coisas que você não vai precisar falar para o teu filho, mas porque ele vê você se portando, ele sabe que é daquele jeito. Você está aqui? Está meio quietinho, né? Deuteronômio 6. Põe para mim, por favor, Deuteronômio 6, 6. Está lá. Vamos lá. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Próximo. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Até aí. Também as atarás como sinal na tua mão,
e te serão por frontal entre os seus olhos. Até aqui, tá bom. Deixa eu ler numa outra versão. Diz assim, versículo de número 7, na versão transformadora, diz: repita-as, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Lembra que eu falei de no caminho? O texto está dizendo que é em todo o tempo, falando de quem Deus é e do que Ele faz. Querido, nós já falamos outras ocasiões. Nenhuma criança nasce com medo de barata. Nenhuma criança nasce preocupada com pagar conta. Nenhuma criança nasce ansiosa. Nenhuma criança. Mas ela pode ser essa criança à medida que ela olha para o pai e vê um pai que se preocupa, uma mãe que tem medo, um pai que tem medo, um pai que não ousa. Você entende? Como é sério aquilo que nós estamos fazendo? Aí você pode de repente estar ouvindo tudo isso e dizendo: pai, pastor, é porque eu também sou pai. Eu falo: eu sou pai de pet. Você pode amar o seu pet quanto você quiser, mas você não é pai de pet. Você tem um pet. Talvez você não vai gostar de mim. Mas você não vai ver a Bíblia dizendo: trate o seu cachorro como um pet, como um filho. Se você for conversar com veterinários que a gente tem na nossa igreja, o que mais tem adoecido os pets é justamente tratá-los como humano. Ouvi esses dias um homem conceituado, um biólogo conceituado, um homem bem do doido até, nas coisas que viu, mas disse para mim: a maior atrocidade que estão fazendo com os pets é tratá-los como humanos. Para mim isso é maus tratos. Estou falando o que ele falou, eu não entendo a ponto de falar isso, mas eu ouvi do nosso veterinário aqui da nossa igreja dizendo: a maioria dos casos que eu pego, existe cachorro que está ficando ansioso. Tem pets tendo doenças, que são doenças que eles só estão enfrentando, porque estão tratando eles como um ser humano. E, querido, eu não sei, você pode amar o que você quiser amar, mas não é teu filho. E de verdade, se eu falar dos meus 3 filhos, você querer falar igual para mim, falando do teu pet, você vai te lascar para lá. Amém? Então assim, eu não estou falando de coisas que divergem do que a Bíblia está tratando como verdade para as nossas vidas. Mas o texto está dizendo: ensine com persistência, com frequência, repita com frequência. Queridos, você não pode fazer, vamos lá, nós estamos falando de um Jesus que está voltando. Você não pode inculcar nos teus filhos coisas que não vão ser o que vão segurar ele no futuro. Você consegue entender como o mundo está piorando? Como as coisas estão degringolando? E você acha que vai ficar firme quem tem um bom salário de emprego? Quem tem uma... Não, querido, você precisa ensinar mesmo o teu filho a ter uma boa saúde emocional. Eu me lembro como eu fiquei assustado, conversando com um pessoal de imobiliário, dizendo: eu aluguei uma casa no condomínio, para essa pessoa, para uma família, e a família veio morar aqui, se mudou, comprou todas as tintas, e uma semana depois eles voltaram no imobiliário querendo entregar. Porque o filho de 5 anos não tinha visto a casa ainda, e quando ele veio ver a casa, ele não gostou. Ele não gostou e a família entregou a casa, disse que não vai morar lá porque ele não gostou. A gente acha isso um absurdo. Mas será que eu e você não estamos fazendo com menores coisas? Você acha mesmo que essa criança chegou nesse nível, começando pela casa? Então a Bíblia fala, você não pode se dividir, não pode existir o pai falando uma coisa, a mãe falando outra. Porque senão a criança cresce perdida mesmo. Precisa existir unidade no que está sendo vivido. A criança precisa saber: meu pai e minha mãe, eles têm uma só palavra. Eles falam uma só coisa, eu já disse isso a vocês antes. Quando eu falo uma coisa e a Camila diverge, ela concorda com o que eu falei ou vice-versa. Se ela disse não, eu vou falar não. Mas se eu acho que é assim, eu vou depois nela e digo: amor, por que você falou não? Por que não pode? E se a gente entende que o não era uma coisa errada, a gente chama as crianças e diz: eu conversei com a tua mãe e a gente mudou de ideia, pode sim.
Não tem problema mudar de ideia. O que você não pode descredibilizar o teu marido, o pai da tua criança na frente dela. Você consegue entender isso? Então, queridos, entenda, existe uma responsabilidade no que você está fazendo. E você precisa fazer da maneira correta. Os teus filhos são um presente que o Senhor deu. Pastor, eu me casei com ela e ela já tem filho. Eu me casei com ele e ele já tem filho. Pois é. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Pastor, eu casei com ela, não foi com os filhos dela. Ah, é? Então eu não tivesse casado. Querido, é triste quando eu já aconselhei casais no passado, que diziam assim, não, eu casei com ela, mas o filho dela é dela. Eu não tenho autoridade para falar com eles, só ela que pode falar. Tudo aquilo que de alguma forma eu quero falar, eu sou vetado. Que casamento é esse? Como que vive dentro de casa assim? Querido, se você foi sarado no Senhor, existe em você condição suficiente para ser um bom exemplo dentro da sua casa. Então precisamos mesmo estar nesse lugar, onde nós estamos inteiros no que estamos fazendo. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Tenha cuidado com a tua criança. Quando você vê estatísticas, quando você vê dados que falam a respeito de crianças que foram abusadas, que foram de alguma forma agredidas nessa área, a maioria, a grande maioria delas vem de pessoas que estavam próximas. Pessoas que estavam próximas. Então crie uma relação com o teu filho a ponto dele ter liberdade de conversar com você. Você está aqui? Agora, papais e mamães, cuidado para onde você deixa os teus filhos irem. Eu não sei quantos de vocês viram esses dias um instrutor de um brinquedo levou uma criança para trás do brinquedo e estava tentando conversar com ela ali. Era uma festa, estava todo mundo ali, mas ao mesmo tempo que está todo mundo em um lugar, não está ninguém olhando. A Camila sempre falou isso para mim, quando eu saio com as crianças, e aí talvez eu preciso fazer alguma coisa, ela sempre, desde o início foi ela que despertou isso em mim, ela dizia, amor, não deixe as crianças, ou uma criança que seja, ao cuidado de todos, porque o que todos olham, ninguém olha. Então se você tem uma criança, e você vai se ausentar, deixa na responsabilidade de uma pessoa, diz, você vai olhar o meu filho, eu posso contar? Porque nós tivemos uma fatalidade. Você viu na internet o pai e uma mãe conversando, uma mulher de 27 anos, uma criança de 2 anos pegou a arma do pai em cima da mesinha e deu um tiro na mãe e morreu. O pai estava no celular, botou a arma em cima da mesinha e está no celular. Uma criança de 2 anos pegou a arma e matou a mãe, acidentalmente. Pastor, por que você está falando dessas tragédias aqui? Porque, querido, não dá, nós precisamos estar atentos àquilo que nós estamos frutificando, a esse presente que Deus nos deu. Ouvi um outro caso de uma criança, as mães combinaram e fizeram uma festinha, meio-dia na casa de uma mulher do condomínio. Então as crianças foram para a festinha. Quando foi no outro dia, uma das mães bate na porta daquela casa que teve a festa e diz, meu filho está aqui? Ele dormiu aqui? A mãe disse, não, eu não mandei no convite dizendo que teria jantar, que ninguém dormiria. O evento foi só à tarde, depois todo mundo foi embora. E ela disse, meu filho não foi para casa. Então ela disse, mas 24 horas depois, você vem aqui? A festa era meio-dia, você vem meio-dia do outro dia aqui? Você não deu falta do teu filho? Ah, eu dei, mas eu achei que ele fosse dormir aqui, eu achei que fosse ter uma noite do pijama, eu achei que fosse ter alguma coisa. E então saíram procurando a criança, encontraram a criança morta dentro do freezer. Eles foram brincar de esconde-esconde, o menino se escondeu dentro do freezer e morreu congelado. Aí a gente olha para essas coisas e diz, meu Deus, mas será que a gente não está sendo tão negligente com aquilo que Deus nos deu, a ponto de não estar ligando?
Eu estou falando, é preciso estar inteiro. Eu vi uma matéria de um homem que abusava de crianças, ele escolhia as crianças no parque. Então ele respondendo, ele diz: qual era o critério que você utilizava para escolher as crianças que você ia atacar? Ele dizia: a primeira coisa que eu olhava era para o pai, se o pai era ou não uma ameaça para mim. Como que o pai vai ser uma ameaça se você não está nem vendo onde está a criança? Deus te deu um presente, e você precisa zelar por ele, cuidar dele, ensinar no caminho. Enquanto se está no caminho, você vai sendo transformado. E tenha a hombridade de, quando você agir errado, de chegar no teu filho e falar: me perdoa, eu fiz errado. Não é assim que a Bíblia ensina o papai a ser. Deixa teu filho entender que você também está sendo cuidado pelo Senhor, e ele não vai ser orgulhoso no futuro de achar que não precisa. Você está recebendo alguma coisa? Deixa eu ler outros versículos aqui para você, querido. Provérbios 22, 15. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. 23, 13. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. 29, 15. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a mãe. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Eu sei, querido, que existe muita divisão de opinião com relação à maneira de se corrigir a criança. Muita gente hoje fala sobre um ensino positivo, onde você agacha no nível da criança, você fala com ela, né? Então você não chama a sua criança para tomar banho, você diz: você quer tomar banho como? Escolhe o brinquedinho. Eu sei que existem muitos métodos hoje para fazer. A grande questão, querida, é que a Bíblia deixa muito claro, e aí você pode ler o livro que você quiser, a Bíblia está aqui, e ela está dizendo que tudo que você hesitar o seu filho de ser corrigido, vai ser vergonha para você. Tudo que você negligenciar de fazer pelo teu filho, no teu filho, vai ser um problema para você. Mas pastor, então a Bíblia está dizendo que eu tenho que sair dando varada e... Queridos, a Bíblia diz que não, você vai corrigir. Eu cresci, eu tenho tentado reproduzir isso em casa. Então quem convive com a gente sabe, mas eu quando era menor, meu pai falava comigo, e ele me ensinava, ele dizia: filho, se você fizer isso, você vai ser corrigido. E então, por algumas vezes eu fiz. E então, quando eu fazia, meu pai disse: Lucas, você fez, você sabia que não podia fazer, que isso traria dano para a sua vida. Então, pega a vara. Aí eu ia pegar a vara. Era o caminho pior da minha vida. Eu ia pegar a vara, e eu trazia a vara para ele, ele dizia: então papai vai te dar uma varada. E ele me dava a varada. E quando acabava a varada, ele me dava um abraço, um beijo e dizia: o papai faz isso porque ele te ama. Eu acho um exagero. Eu estou aqui. Você lembra que a Bíblia diz que não morre? Eu não morri. Amém. Esse mesmo pai que me corrigia assim, um dia eu fui numa loja e peguei uma bolinha. Sabe uma bolinha bem gostosinha? Essa bolinha é muito comum hoje, mas na época era mais difícil. Uma bolinha que você amassava bem assim. Eu peguei essa bolinha. Pastor, você era ladrão? Fui nesse dia. Peguei a bolinha e fui embora com a bolinha. Entrei no carro e meu pai dirigindo. Daqui a pouco ele me vê com a bolinha, ele vira e diz: Lucas, que bolinha é essa? Que eu achei lá na loja, pai. Você achou na loja? Chegou na casa, saiu todo mundo, falou: Lucas, fica no carro você. Ele me levou de volta para a loja. Desci do carro, ele foi até a mulher, chamou a vendedora e disse: meu filho tem uma coisa para devolver para vocês. E eu, envergonhadíssimo, peguei a bolinha e disse: moça, desculpa, eu levei, mas eu não tinha pago. Você está aqui? Aí você poderia dizer: pastor, mas seu pai não tinha dinheiro para pagar uma bolinha? Ele tinha.
E é isso que está acontecendo. Os pais querem privar os seus filhos de serem envergonhados, e não estão forjando neles um caráter necessário. Então ele disse, então eu devolvi, eu fui, e meu pai sempre falava isso para mim: o papai faz isso com você porque eu te amo, e eu não quero que amanhã ou depois seja um problema na tua vida. Pastor, e você passou por isso? Passei isso com os meus filhos. Apareceu em casa com o bonequinho. Oxi, eu não lembro qual foi. Que bonequinho é esse? Não, pastor, o pai. Em casa é pai, que eles chamam de pai. Eu atendo como pai lá em casa, sabia? Não, pai, é que eu peguei lá na escola. E um deles, assim, uma história bonita. Ó, se liga. A professora estava dando para quem era aluno bom. Eu disse, bom aluno ganha, pai. Tá certo. No outro dia apareceu com outro. Eu disse, está sendo tão bom aluno assim? Você tem certeza que está dando isso? Tenho. Então eu fui até a escola e perguntei, viu, um dos meus filhos apareceu com isso, é procedimento do colégio? Não, pai, não é não. Eu disse, não é? Então tá bom. Cheguei em casa, conversei com a esposa, conversei com a criança, disciplinei a criança, e eu disse, amanhã nós vamos para o colégio, e você vai devolver na mão da professora, vai pedir perdão para ela, e dizer que nunca mais você vai tirar da escola uma coisa que não é tua. Pastor, o que isso gerou na criança? Pois é, a grande questão é que muitos pais hoje em dia dizem, tá bom, bota aí, eu vou devolver, eu faço um bilhetinho, e aí você vai fazer assim, ó, você mãe e pai, vai colocar assim no bilhetinho, estou devolvendo esse brinquedo, porque provavelmente meu filho trouxe por engano. Não foi engano, não foi por engano, ele quis levar. E se você não entender isso e disciplinar, corrigir, mostrar, ensinar, o teu filho vai crescer entendendo que quando eu gostar muito, ainda que eu não tenha um recurso, eu vou levar. Vocês não estão entendendo? A gente precisa deixar nossas crianças se frustrar. A frustração fez quem você é hoje. E se você não foi frustrado, talvez é por isso que é chato, mimado. Nem tudo é do teu jeito, não. Como eu digo lá em casa, a vida não é um morango. Amém. Glória a Deus. A gente poderia falar, e talvez a gente até fale outras ocasiões a respeito disso, eu não sei. Mas fica nesse lugar, querido. Seja intenso, intencional no que você está fazendo. Amém? Ensina teu filho no caminho, enquanto você vai sendo transformado pelo Senhor. Ele vai podendo ver em você alguém que ama a Deus, que não é perfeito, mas quando erra não tem problema em se arrepender, não tem problema em se consertar. Amém? Glória a Deus. Deixa eu fazer uma perguntinha bem rápida. Se você vê no teu filho, no futuro, lá na frente, teu filho reproduzindo a intensidade que você tem nas coisas que você faz, você vai ter orgulho ou vai estar triste com o teu filho? Não sei se deu para entender. Se lá na frente você olhar para o teu filho e ver ele sendo intenso nas coisas que você é intenso hoje, você vai ter alegria, orgulho ou vai ficar entristecido? E novamente eu digo, talvez você olha para você e diz, eu sou muito trabalhador. Se meu filho for trabalhador como eu sou, eu estou feliz. Não se trata sobre aquilo que você faz aqui nesse lugar, querido. Amém. Amém. Você recebeu alguma coisa? Entenda, é uma herança do Senhor. Existe uma missão para o que você está fazendo, e essa missão vai gerar um legado eterno, porque aquilo que você reproduz neles vai reproduzir nos netos, nos seus, e consequentemente, eu acho que a gente até nem chega lá. Mas no que cabe a você, seja inteiro, intencional. Seja um pai e uma mãe que faça exatamente aquilo que Deus planejou para você. Deus te confiou uma missão, e você precisa devolver esse filho a Ele.
você precisa apresentar esse filho ao Senhor, dizendo: Senhor, eu cuidei do que o Senhor me deu. Sabia que o filho não é teu? Não, pastor, é my precious. Não, seu filho não é teu. Ele é uma missão que Deus está te dando. Você vai entregar ele, seja para uma mulher, seja para um homem no futuro, e aí ele vai constituir a família dele. Amém? Você fecha os teus olhos. Pai, nós te damos graças pelo privilégio de viver o que a tua palavra tem trazido a nós como verdade. Eu sei que talvez quando a tua palavra nos confronta, a gente percebe áreas que nós erramos, áreas que talvez nós excedemos, nós nos distraímos. E eu sei que o teu objetivo não é apontar um dedo, não é nos fazer ficar entristecidos, mas a tua palavra sempre tem o poder de nos confrontar e estender uma mão para nos levar para esse lugar onde nós podemos acertar. Sim, nós vamos errar, nós erramos, mas sim, também existe no Senhor a maneira correta de fazer, e é nisso que nós nos agarramos, Pai. É nesse lugar. Obrigado por estratégias para educar os nossos filhos. Obrigado por sabedoria para educar os nossos filhos. Obrigado, Pai, por nós sendo um farol que guia pessoas que estão à nossa volta. Existem tantos pais e mães desesperados, sem saber o que fazer com os seus filhos, mas que em nós eles possam encontrar sabedoria suficiente, em nós eles possam encontrar experiência suficiente de pais e mães que caminham com o Senhor e por isso instruem seus filhos da maneira correta, Pai. Eu te dou graças pelo privilégio de termos crianças em nosso meio. Obrigado pelas crianças que estão agora mesmo no ministério infantil, crianças que estão sendo ministradas, e eu sei que aquilo que tem caído dentro delas será e gerará frutos eternos, Pai. Nós cremos nisso, que por intermédio da vida deles, muitos outros sejam alcançados. Eles não são a igreja do futuro, eles são a igreja do agora. Agora, existem crianças que estão sendo alcançadas por eles, e nós te damos graças, Pai, por esses frutos. Nós te damos graças, Pai, por essas sementes que o Senhor nos deu, que nós iremos sim lançá-las ao mundo, nós iremos sim lançá-las para que frutifiquem em teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Continue com seus olhos fechados. Se você entrou aqui essa manhã e você nunca entregou a sua vida a Jesus, e você deseja fazer isso, levanta a sua mão, eu quero orar com você. Existe alguém? Se você nunca entregou a sua vida a Jesus e deseja fazer isso hoje, levanta a sua mão direita, nós queremos orar por você. A palavra de Deus diz que é necessário, querido, que talvez você seja alguém que é simpatizante do Evangelho, mas a Bíblia diz que é necessário entregar a sua vida a Ele, reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador. Talvez você tenha feito essa oração, mas por algum motivo você se afastou, você se desviou,